Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que tu estiver assistindo. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje estou aqui para responder a questão número 3 sobre equação do segundo grau. É a última da lista aí da página 162, tá? Bora lá. Calcule o conjunto solução. Já sabemos o que é um conjunto solução de cada equação. Então veja, item A, 3x menos 1 sobre 3x igual a zero, onde o x tem que ser diferente do zero e o u, que é o conjunto solução aqui, o universo dessa equação, é o conjunto dos números reais, tá? Tenho que resolver utilizando os conjuntos dos números reais. Bora lá. Bora fazer a manipulação algébrica. Deixa eu só cortar aqui para não ficar ocupando aqui o item B. Agora eu cortei demais. Eu não estou vendo a questão. Pronto. Bora fazer a manipulação algébrica aqui, tentar simplificar para ficar da forma daquela questão anterior que a gente fez. Vou reescrever ela, item A, 3x menos 1/3, 1/3 não, 1 sobre 3x igual a zero. Professor, já que tem 3x em cima e 3x embaixo, eu posso cortar? Pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Você não pode fazer isso neste caso. Tudo poderia cortar se aqui fosse uma multiplicação. Se fosse a multiplicação, aí nada impediria de você cortar este aqui com esse, beleza? Mas como não é multiplicação, a gente não pode fazer esse corte. Então, o que a gente vai fazer, professor? É bem simples. Primeiro, eu vou pegar aqui, ó, para ficar mais fácil, já que o outro lado é zero, não vai me impedir em nada, eu vou passar esse 1/3 negativo para o outro lado. E vai ficar assim, ó. Se eu vou passar isto aqui, ó, tudo isso aqui para o outro lado, e ele é negativo, quando for para o outro lado, ele vai passar positivo. Então, irá ficar, ó, 3x igual a zero mais 1 sobre 3x. E 0 mais 1 sobre 3x, a gente vai ter que 3x é igual a 1 sobre 3x, pois somar zero é mesmo que não fazer nada, né? Então, vai continuar dando 1 sobre 3x. Agora, chegamos nessa configuração aqui. O que a gente vai fazer? Vai utilizar lá aquela propriedade fundamental das proporções, que é multiplicar cruzado. É de baixo vezes o de cima, ou seja, 3x vezes 3x vai dar 9x ao quadrado, né? Porque tu faz número vezes número, 3 vezes 3 dá 9, e x vezes x, x ao quadrado. Igual, agora eu vou fazer o de cima vezes o de baixo, ou seja, 1 vezes, se não tem ninguém aqui embaixo, é uma fração sobre 1. Então, é 1 vezes 1, que é 1. Maravilha? Pronto. Então, perceba que só agora que apareceu o expoente 2. Antes não tinha nem expoente 2 aqui, como é que seria uma solução do segundo grau, né? A equação do segundo grau, já que o assunto é a equação do segundo grau. Então, agora que apareceu a equação do segundo grau, eu vou fazer o quê? Vou jogar o 9, que está multiplicando o x ao quadrado, para o outro lado dividindo. Vai ficar assim, x é igual a 1 sobre 9, 1 nono, x ao quadrado. Olha, esqueci o quadrado lá, ó. X ao quadrado é igual a 1 sobre 9. Pronto. Estamos na configuração desejada, que seria o cenário ideal. X ao quadrado igual a 1 sobre 9. Toda vez que a gente está aqui, o que a gente já afirma? Que x será igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 nono. Beleza? 1 nono. E, semelhante àquela anterior, eu vou usar aquela propriedadezinha de raiz quadrada, que diz o seguinte, que x será igual a mais ou menos raiz quadrada de uma fração, é uma fração aonde tem raiz quadrada em cima, raiz de 1, sobre raiz quadrada de 9, tá? E aí fica fácil de você ver que x ele será igual, x é igual a mais ou menos, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 9 é 3, mais ou menos 1/3. Então, chegamos na solução, enfim, né? Logo, solução, conjunto solução, será o quê? Será menos 1/3 e mais 1/3. Finalizamos aqui. Novamente, o que a gente fez? A gente fez a manipulação, jogou aqui 1 sobre 3x, negativo para o outro lado ficou positivo,
e fez a soma 0 mais 1 sobre 3x, que deu 1 sobre 3x, multiplicou cruzado, virou 9x ao quadrado igual a 1, x ao quadrado é igual a 1 sobre 9. Faz aquela propriedade de equação, né? A definição de equação quadrática. Quando tem x ao quadrado igual a um número, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada daquele número. Utilizou a propriedade de raiz quadrada e chegou em 1/3, tá? Agora, bora responder o item B, que é para finalizar. Hoje vai ser bem rapidinho, que é a última aqui, o item B. Cortar aqui, pronto. Cortei aqui também. Top. Professor, poderia ter respondido o anterior de outra forma? Poderia. Tu poderia até ter utilizado aqui as ideias de equação fracionária, que não é tão difícil e seria até prático também tu utilizar as ideias de equação fracionária. Mas decidi fazer assim, pois eu achei assim que também seria bem mais prático, tá? Bora lá. Item B. Item B, a gente já tem agora aqui frações, né? Frações. Quando tem fração, a gente já sabe que tem que ficar ligado. Que se duas é fração e uma não é, a gente tem que fazer todo mundo virar fração e de preferência com o mesmo denominador, tá? E como que a gente vai fazer isso? Calculando o MMC dos números. Quais números tem aqui, ó? Tem aqui embaixo o denominador dessa, se não tem ninguém, é 1. O denominador dessa é 2 e o dessa é 4. Então, eu vou calcular o MMC entre os números 4, 2 e o 1, porém, mas como é 1, então nem preciso fazer. Se eu calcular o do 4 e o do 2 já é suficiente. A gente decompõe eles, ou então tu pode usar a definição, que quando os números são múltiplos, o MMC será o maior dele. Então, aqui com certeza será um 4, tá? Mas bora fazer o cálculo aqui só para praticar. 4, 2. Fazendo aqui a fatoração, dá por 2, que vai dar 2, vai dar 1, que vai dar por 2, que vai dar 1. E 1. Logo, o MMC será 2 vezes 2, que é 4. Então, é 4. Aí, eu vou fazer o quê? Vou fazer lá o esqueleto das frações. Lembra, a gente resolveu umas questões assim sobre sistemas. Igual aqui também. A gente coloca só os esqueletos. E embaixo eu coloco o MMC em todas, que no caso é 4. E faz aquele processo. 4 dividido para 4 dá 1. 1 vezes x ao quadrado é o próprio x ao quadrado, tá? Não se esquece, a gente divide pelo de baixo, divide. E depois pega o resultado e multiplica pelo de cima. Multiplica, tá? Beleza, é esse o processo que a gente faz. Agora, vamos fazer a mesma coisa aqui no outro. 4 dividido para 2. 4 dividido para 2 é 2. Aí faço 2, que é o resultado, vezes 5. 2 vezes 5 é 10. Então, coloca aqui 10. Fazer de azulzinho. Agora, ó, 4 dividido para 1 é 4. Tá faltando sinal de menos aqui, eu não coloquei o menos. Menos a fração, tá? Que é para ficar organizado. 4 dividido para 1 é 4. 4 vezes 1 vai dar 4. Pronto. Beleza? Agora que a gente fez isso, transformou as frações que tinham denominadores diferentes em frações com denominador igual, a gente pode apenas ignorar aqui os denominadores. Ou seja, vai ficar apenas x ao quadrado menos 10 igual a menos 4. Fazendo a conta, eu passo menos 10 para o outro lado, irei ficar com x ao quadrado igual a menos 4 mais 10. X ao quadrado é igual a menos 4 mais 10 vai dar 6. Logo, x ao quadrado é igual a 6. Aí a gente já sabe a definição de que isso será x igual a mais ou menos raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 6 é exata? Não, não é. Se eu for fatorar o 6, ó, decompor o 6, fazer a fatoração dele, 6 decompor em números primos, vou ter o quê? Dá por 2, que dá 3, que dá por 3, que vai dar 1. Ou seja, 2 vezes 3. Não vai ter ninguém ao quadrado. Então, já posso até concluir aqui o seguinte, que a solução será igual a, abre chaves, né? Menos raiz quadrada de 6, pois raiz quadrada de 6 também é um número, e raiz quadrada de
6 positivo. Então, essa aqui seria a resposta final. Nem deu tanto trabalho, né? Então, revendo aqui o que a gente fez. Quando eu vi que tinha frações, então já fui atrás de calcular o MMC entre os denominadores para igualar os denominadores. Calculei o MMC, que deu 4, substituí lá embaixo todas as 4 e fiz o mesmo processo, tá? Então, galerinha, foi isso. Espero... Tenta bem, né? Deixa eu só olhar aqui. Isso, finalizou. Terminamos essa parte de equação de segundo grau. Na próxima aula será a revisão para a prova, tá? Então, te espero na próxima. Valeu, é nóis e tchau. Bom final de semana. Falou!